Isso aí, e ele fez uma espécie, Meneghetti, de defesa do projeto após a perda do título do Clássico Grenal. Eu, por exemplo, questionei a ele se o Miguel Ángel Ramírez e o projeto de Miguel Ángel Ramírez sai enfraquecido ou fortalecido depois dos 2 últimos jogos em que se tinha uma pressão muito grande. O jogo contra o Olímpia na última quinta-feira pela Libertadores e também o Clássico Grenal de ontem. Vamos conferir a resposta do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Requer tempo, mas requer resultados. E nós estamos tentando buscar os resultados naquilo que é um processo de ruptura e de mudança. Nós, em 90 dias, disputamos, um pouco menos de 90 dias, 2 títulos. Um título brasileiro e um título regional. Vamos continuar disputando títulos para ganhar. Esse é o nosso compromisso e para isso que a gente está trabalhando. Para que o processo seja permanentemente melhorado e que a gente possa buscar as vitórias e as conquistas. O projeto não é do Miguel Ángel Ramírez, o projeto é do Internacional. O Miguel Ángel Ramírez faz parte desse contexto e foi contratado para executar uma mudança na forma de jogar, uma melhor ocupação dos espaços dentro de campo para que o Internacional seja protagonista, para que o Internacional busque o jogo, para que o Internacional saia de um modelo reativo, para que o Internacional não fique sofrendo 90 minutos por uma bola. Eu saúdo que o presidente Alessandro Barcelos tenha se manifestado, mas eu não gostei do conteúdo, eu acho que ele não foi bem na entrevista, em vários pontos. E vou dar exemplos aqui. Várias vezes dando letra para a imprensa, porque queriam isso, queriam aquilo. O Inter parece um clube muito governado com esse direcionamento, muito preocupado de como a imprensa lê. E eu acho que o Internacional não tem que estar preocupado com a imprensa. O Inter tem que estar preocupado com o Diego Souza, com o Ferreirinha, com o Grêmio, com adversários da Libertadores da América. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi perguntado em 2 ou 3 momentos sobre reforços. Até acho que não era o momento, mas entendo os colegas que querem saber sobre isso, é direito. Nós encontramos um clube, torcedor, sabe, com dificuldades financeiras. Como assim, cara pálida, nós encontramos um clube? O presidente Alessandro Barcelos foi vice de administração da gestão anterior e foi vice de futebol. O João Patrício Herman foi vice eleito. Então, muito olhando pelo espelhinho, pelo retrovisor, em gestões passadas. Não vamos mais agir como se fazia antigamente, com soluções mágicas, de contratações. O Dani Dubin, que é, se não me engano, o primeiro vice-eleito, foi vice-presidente, acho que da gestão Luigi. Então, vários dos homens que estão na atual gestão passaram por gestões passadas e 2 dos principais, o presidente e o vice de futebol, na gestão imediatamente anterior. Então não entra agora com uma lanterna dizendo, agora eu estou vendo o que tem aqui. Não, eles sabem o que tem lá, porque eles fizeram parte deste processo. Então não é um Inter novo de 2021 que começou agora. Não, é uma sequência com mudanças, com rupturas e com novos caminhos, ok? Mas eles fizeram parte desta construção. Baldasso. A entrevista, a manifestação do presidente Alessandro Barcelos ontem, depois do jogo, foi catastrófica, foi perdedora, foi derrotista, foi pequena para o tamanho do Internacional. Entre tantas coisas, eu saliento especialmente quando ele fala, e ele gosta muito de dizer isso, de que a torcida do Inter queria uma ruptura, porque estava cansada de ver um time reativo, que gostaria de ver um time protagonista, porque a torcida sofria durante os jogos. Eu queria dizer, presidente, que eu estou sofrendo durante os jogos agora. Com o Abel Braga, que o senhor taxa como uma forma reativa de jogar, eu não estava sofrendo, não. Eu estava feliz. Eu estava brigando pelo título brasileiro. Presidente, a maioria da torcida do Internacional não queria tal ruptura. A maioria da torcida do Inter queria que o Abel Braga continuasse ou que pelo menos um novo treinador aproveitasse alguma coisa que estava sendo feita. O senhor não fala pela maioria dos torcedores do Internacional quando diz que a torcida queria o que está acontecendo agora. Talvez o senhor fale para o gabinete do Pano, que tem lá no Twitter, uma turminha organizada para isso. Mas para a maioria da torcida do Inter, você não está falando, não. JB, quer falar? Eu gostei da entrevista do presidente, eu vou numa linha contrária, achei ele muito ponderado, entendo quando ele diz que ele vai dar tempo e eu respeito isso, o presidente ele sempre comunicou e eu respeito pessoas que comunicam, olha, eu vou fazer isso, vai demorar tanto tempo e vai ser do nosso tempo e beleza. Eu sei aceitar isso e eu permiti que ele tenha o seu tempo. Se ele me diz que... escrito isso? Não, o presidente sempre disse. Mas aonde está... Não, é que onde está escrito que é preciso perder para um time de futebol se criar? Mas é que aí está escrito aí isso? É o pensamento do treinador. O que o presidente disse, olha, e eu cito aqui uma frase do Paulo Brax para a gente em alguns momentos.
A torcida pode não ter paciência, nós teremos paciência porque acreditamos no projeto. Mesmo se acontecerem derrotas, nós vamos manter porque acreditamos. O presidente disse ontem que os jogadores, que quem convive no dia a dia, está vendo que os jogadores estão, não usou exatamente essa frase, mas que estão comprando o projeto. Ele até disse assim, os jogadores estão mais juntos. Ele falou isso. Então, se o presidente está fazendo esse diagnóstico, se ele está vendo evolução, e se ele acha que vai dar certo lá na frente, ele só tem uma saída, manter. Então eu queria muito aquela brincadeira que a gente fez no início do programa. Cadê o vídeo motivacional de hoje? Eu não Cadê tenho essa impressão, o vídeo motivacional A impressão de que hoje? eu tenho, inclusive, é do semblante de jogadores incomodados. Fala, com o que Vaguinha. está acontecendo. O projeto não é do Miguel Ángel Ramírez. Isso eu acho que deixa o torcedor do Internacional um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque existem outros técnicos no futebol mundial que podem levar adiante esse processo. Qual que é o processo? Qual que é o projeto? O projeto é de tornar o Inter um time com um jogo propositivo. Não ficar esperando 90 minutos por uma bola. Eu não estou dizendo se é certo ou errado. Essa tua leitura é importante. Tá? A tua leitura é interessante. Mas existem outros técnicos no futebol mundial, e eu já imaginava que os dirigentes do Internacional soubessem disso. E eu não sou a favor da demissão do Miguel Ramírez, repito, eu enxerguei pela primeira vez em 2 ou 3 meses de trabalho, não sei exatamente, acho que são quase 3 meses de trabalho, pela primeira vez eu enxerguei ele vendo um jogo de futebol. Vamos lá.